Barabum, babari, barabum, babari, barabum. Que loucura é essa? Mas o corte ficou bem melhor do que esse grito aqui no começo. Deixa o like, inscreva-se e compartilhe esse corte do Resenha com TF. Você vai curtir bastante o canal. E barabum, baba! E aí, sim, pra mim foi muito bom aquele ano, né? Porque eu joguei 13 jogos, fiz 5 gols, cara. Então, assim, eu não vou dizer que eu me firmei, né? Mas eu tive, assim, números, 5 gols, cara. Você ganhou um jogo com o Botafogo, que é bem claro. Botafogo e América Mineiro, tu Isso. ganha aquele jogo de virada. Botafogo sai perdendo de 2-0, ganha de 4-2. Isso aí, eu fiz 2 gols, participei do empate também. Então, assim, pra mim, profissionalmente, foi muito bom. Né? Desses 5 jogos, desses 13 jogos, eu joguei apenas 4 como titular. Eu lembro que saiu uma matéria no GE que eu tinha percentual de gols por minuto. Eu tinha 1 gol a cada 68 minutos jogados. E a torcida gosta. Cara, você meio que virou você roubou o lugar do Caio em relação ao Xodó. O Caio em 2011 não teve tanta oportunidade, participação assim, igual estava em 2010. Com o Caio Júnior, eu era até a primeira opção, né? E o Caio depois. Mas aí o que acontece na minha carreira? Eu converso com o Anderson Barros no final disso tudo. Final de 11? Porque assim, eu já tinha situação para ir pro Figueirense no meio do ano. E eu tava com 6 jogos. E a gente vai jogar contra o Figueirense, inclusive, nessa rodada. Lá no Scarpelli. E se eu jogasse o sétimo jogo, eu não poderia me transferir. E eu acabei não entrando e também não fui negociado. Depois eu fiz o 7º jogo, enfim. E aí continuei jogando e tal. Só que quando chega no final do ano, eu tenho 3 ofertas, que é a do próprio Figueirense, que vem mais forte. E o Figueirense em 2011 fez um excelente campeonato, né? Acho que eles foram pra Libertadores, pô. Eu não lembro se chegou a Libertadores. Não, eles chegaram pra Libertadores. Essa vitória em cima da gente, eles começam a avançar. Em quinto, se eu não me engano. Assim, eles foram pra Libertadores. Acho que eles ficaram em 4º, se eu não me engano. Fez uma campanha extraordinária, assim. 2011. Acho que ficaram em 3º ou 4º, cara. A gente termina em 7º. Não, a gente caiu pra 11º, eu acho, assim, cara. 9º ou 11º. Acho que a gente termina, a gente muito mal, despenca, cara. Muito mal. Aí, assim, eu sou chamado pra conversar com o Anderson, eu e ele. Eu nem imaginava. Na época eu ia me casar, cara. O campeonato acabou dia 3, ele ia ter me chamado dia 6, 7, eu ia casar dia 16. Caraca. E eu ali naquela correria de casamento e tal, não sei o que, ele vai e me chama. 7º o quê? O Figueirense. Então eles foram pra Libertadores em 7º. Não, fiz o americano. Na época ia menos. E aí a gente conversa, aí eu não sabia então o teor da conversa, ele foi e falou, Alex, ó, exatamente o que a gente conversou em off aqui, eu acho, de projeção de carreira, cara. Ele falou, ó, a gente sabe que você tá num momento legal, tem times atrás de você, mas esquece isso, você vai ficar com a gente. A minha intenção aqui com você, a gente não tinha um treinador na época, né? Independente de que o treinador chegue, qual o treinador chegue, é te dar a oportunidade, que a gente entende se você manter esse nível no Carioca, a gente até, no meio do ano, a gente pensa até em venda. E eu, falei, cara, excelente notícia, né? Aí eu falei, Anderson, e minha questão contratual? Dinheiro, né? Ele, não, fica tranquilo. Tu ganhava, pode falar? Posso, sem problema. Ganhava quanto na época? Eu tava falando do início, né, da parte de salário, 4.500 quando se tornasse profissional no grupo, né? Jogos. Aí, se ficasse 10 jogos no banco, ia para 8. Se atuasse 10 jogos, ia para 11. E se jogasse 8 de titular, ia para 14. Aí eu tinha batido... Titular ali. Eu tinha... Era 11, 14 e 18, na verdade. Era um negócio assim. Era escalonado, né? Era escalonado. Eu só não tinha batido os 8 de titular. Então acho que eu ganhava 14 mil na época. Cara, e comparando com o que os outros caras ganhavam, sei lá, 20 vezes menos que o louco, colocando assim. Exatamente. Aí falei, Anderson, e questão financeira, como é que fica? Aí ele, não, fica tranquilo que vai pro casamento, que assim que a gente voltar, a gente reajuste o seu salário e tal. E assim, cara, nada disso aconteceu. A história que você conta é parecida com a do Dantas. O Dantas contou a mesma coisa aqui. Eu sei que, o Anderson é elogiado por muita gente. E profissionalmente falando, eu não posso falar do trabalho dele. Sempre fez excelente trabalho. Mas pra mim, particularmente, foi muito ruim. Porque, né, eu não vou dizer nem na parte de campo, porque o treinador
tem suas convicções, né? Não pode, às vezes o gerente influencia e tal, a diretoria, mas quem toma a decisão é o treinador. Então não posso cobrar disso dele. Mas na parte financeira, era para ser cumprido essa questão. As outras propostas do Figueirense, mas quem que você tinha? Coritiba e Sport. Entendeu? Queria jogar, provavelmente. E aí o que acontece? O Oswaldo chega, aí pra mim foi onde mudou minha realidade dentro do time. Aí você vai pro Joinville. Aí eu vou pro Joinville. Eu faço a pré-temporada de 2012, aí ele não me usa. Pô, ele usa o Jobson na semana de estreia do Carioca, ele coloca o Jobson no time reserva, sem condições de jogo, porque tava suspenso, tava punido, e eu fazendo físico com os moleques, Vitinho, Gabriel, tudo fazendo físico em volta do campo, pô. Então, assim, o nível Você foi preterido pra cacete. Eu não sei porquê, não tive briga, não tive problema com ele. Assim, eu entendo que na minha pré-temporada eu não fui bem, porque eu não me preparei, fui casar, tive lua de mel e tal. Hoje em dia, né, você tem que treina continuar. até a lua de mel. Exatamente. Então, assim, não fiz. Aí eu sofri muito na pré-temporada, então tava um pouco abaixo mesmo. Mas eu entendia isso também. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu tava mal? Mas assim, eu já tinha mostrado o meu potencial, né? Então, assim, a gente até teve uma conversa antes de eu ir pro Joinville, porque quando os treinos caem, a exigência física, eu começo a render. Aparecer tecnicamente. Aparecer, exatamente. Coisa que não tava acontecendo no início. Aí ele teve uma conversa comigo, falou, pô, tô gostando, não sei o quê. Eu falei, não, professor, fica em paz que uma hora eu sei que a oportunidade vai chegar e eu vou estar preparado. Foi assim até agora e eu sei que o senhor não vai ser diferente. Só que em seguida eu sou negociado pro Joinville, entendeu? E você queria ir pro Joinville ou foi uma negociação assim, o Botafogo fez, o Alex, tô te mandando pro... Não, eu queria, porque eu via que eu regredi, né? Eu tava num patamar bom dentro do grupo, e aí em 2012 eu vi que não ia ter muita chance. Então precisava dessa rodagem para me evoluir em algumas áreas, né? Aí só que assim, se eu tivesse saído antes era melhor, que eu pegava um time de primeira divisão e tal. E o Joinville tinha acabado de ser campeão da Série C, tava indo pra Série B. Mas assim, não era um time estabilizado na Série B, era um time que tava subindo da C. E você vai bem pra cacete. Eu fui bem. Só que assim, eu chego lá, cara, foi muito difícil também, Tef. Porque os dois atacantes eram o Lima, que é o maior artilheiro da história do Joinville, com o Bruno Rangel, cara. Dois caras... Entendeu? Eu só fui jogar, os 3 primeiros jogos eu fiquei no banco, pô. E eu não conseguia, entrava assim só, o jogo ganho já. E eles começaram a arrebentar. 3-0, 2 gols de um do outro. Não tinha como, cara. Treinador Argel e tal. E aí teve um jogo do Figueirense, né? De novo. Eu entrei, tava 3-1, em 2 minutos eu empato o jogo. Aí comecei a abrir caminho, né? Aí você virou meio que o ídolo da torcida, né, cara? Eu lembro disso. A torcida eu fui bem no Catarinense, aí comecei bem a Série B, aí vem a proposta do mundo árabe. Entendeu? Minha primeira saída pro mundo árabe. E aí eu tenho situações para contar também que, assim, não falo por mal, mas até para as pessoas entenderem e até para jogadores também, né? Eu acabei de falar que a gente não tem tanta informações, base, né? E nessa minha ida pro mundo árabe, assim, eu fui meio que enrolado, entendeu? Porque meu contrato com o Joinville não tinha multa. Então foi na base da parceria. O treinador Nereu Martinelli na época. Por eu também ter honrado também a camisa, fui bem em todos os jogos, tive um comportamento ruim e tal. Eu queria ir, porque a proposta era boa, cara. Eu tinha salário de 14 mil do Botafogo. Assim, dava pra fazer uma vírgula pro Anderson Barros. A única coisa boa que ele me ajudou também, nesse aspecto aí, foi que eu fui pro Joinville emprestado, ele manteve meu salário. Aí o Joinville pagava um pouquinho a mais. A Joinville pagou 10 mil. Então, tirando os impostos, eu ganhava acho que 20 mil livre. Então, assim, pra mim foi muito importante. Só que quando entrava também, né? Porque o mês do Botafogo tinha 90 dias. Exatamente isso. E teve uma época que o Joinville também atrasou. Enfim. Aí chega essa proposta do mundo árabe, que era pra mim ganhar acho que 17 mil dólares na época. Caraca. Só que não era... O dólar era 2, né? O dólar tava R$2, exatamente. Não tava 5. Então, assim... Mas pra mim já era bom, porque eu ia passar a ganhar 34 mil reais. De 20 pra 34. Quase o dobro. Quase o dobro. Então, assim, pra mim foi bom nesse aspecto também, financeiro. E vivi um novo futebol, uma nova cultura e tal. Fui bem, fiz 10 gols em 23 jogos. O time que nunca tinha jogado a primeira quase se manteve. Caraca, maneiro. Então, assim, foi legal.